Olá, meus irmãos amados, graça e paz. Mas antes de começar a leitura, agradecer, ao Criador por mais um dia de vida para poder estar aqui, se deliciando com a leitura da Escritura, da Bíblia, da palavra do Criador que contém na Bíblia, tá? A palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra do Criador contém na Bíblia. A palavra do Criador é o Messias, e os homens a qual o Espírito do Criador eterno habitava. Nós paramos a leitura em 1 Pedro 1. Agora vamos para a leitura de 1 Pedro 2. Vou tentar ser mais breve possível, tá? Então abram aí, 1 Pedro 2, vamos começar aqui a partir do versículo 1. Volta no canal aí que tem 1 Pedro 1, uma leitura bem bacana. As cartas de Pedro também são muito boas. Vamos lá, começando agora. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Caramba! Só no versículo 1 aqui, já recai, se você analisar, já recai tudo que acontece dentro dos templos religiosos. Vamos lá, vou repetir. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, tudo que tem dentro do sistema religioso, principalmente vindo dos líderes religiosos, e fingimentos e invejas. Aí invejas, além de recair no líder, recai também nos membros. É um com inveja do outro. Se um compra um carro, aí o outro que não é possível, fulano não tinha carro, agora tem carro. Eu tô aqui, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu canto para Deus, eu venho para o culto, eu lavo o banheiro, eu fico na cantina vendendo salgadinho, eu cuido das crianças, enfim, aquela balela toda. E aí a pessoa fala, e eu faço isso tudo, e eu não tenho um carro, eu não consegui comprar um carro, como é que o fulano que entrou agora na denominação, vinha para cá de bicicleta, como é que ele já comprou um carro zero? Que Deus é esse que eu estou servindo? Isso é o que mais acontece dentro do templo religioso. Você que está me ouvindo aí, se faz parte de um templo religioso, você está entendendo do que eu estou querendo dizer. Você sabe muito bem que é isso que acontece, e isso se você também que está me vendo aqui não faz isso dentro do templo. Agora, os despertos e libertos pela palavra do Eterno, que é o Messias, que é a verdade, pelo contrário, irmãos, a gente deseja que os irmãos cada vez mais evoluam, e principalmente espiritualmente. O material não serve para nada, mas às vezes tem pessoas que precisam de um carro porque tem um parente que é doente, ou então uma pessoa quer ter um carro, o que é o meu caso, para fazer compras, para passear. Então, mas não temos que pôr o amor em cima, do material. E a gente torce para que outros irmãos também tenham a possibilidade de ter um carro para poder passear, para poder fazer compra, por uma emergência, alguém está passando mal, alguma coisa assim, ajudar pessoas também. Então tudo isso engloba um bem material. Bem material não é condenável. O problema é você pôr o amor no material e ficar juntando tesouro aqui na terra. Então vamos lá. Vou voltar para ficar bem fincado na mente. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Tudo que eu falei agora recentemente cai dentro das murmurações, reclamações. Ah, não é possível, que Deus é esse que eu estou servindo, entendeu? Firmou aí? Vamos lá então, no 2. 1 João 2, agora o versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então aqui você vê que ele fala para a gente se afastar de tudo que é ruim, e aqui fala para a gente desejar afetuosamente, quer dizer, você amar as pessoas, como se fosse uma pessoa convertida, uma pessoa que, se você praticava aquelas coisas erradas, vamos dizer assim, essas murmurações, inveja, você ia passar a desejar o bem para as pessoas. Então, ao invés de você tira o que é ruim, estabelece um novo, uma nova vida,
né, um renovo, uma conversão, vamos dizer assim, né? Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa pedra, e chegando, vamos lá de novo no 4, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, o Messias, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, olha isso, hein? Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Gente, vou repetir. Vós também, como pedras vivas, olha o que é o templo do Criador. Olha o que é o templo dele. Não é essas imundícies aí que são levantadas com as mãos humanas de alvenaria, não. Olha o que é. É que as pessoas estão tirando a divindade que o Eterno, Altíssimo, Soberano, Criador nos deu de sermos o templo, e estão repassando isso para uma alvenaria, chamando de templo aquilo que o homem constrói onde o Pai não habita. Estão dizendo que aquilo é templo, sendo que templo, gente, somos nós. Olha isso aqui, nós os que captaram a mensagem do Evangelho e escutaram a voz do pastor, que é o Messias, não é pastor, líder religioso aí não. Vamos lá, vós também, eu gosto de repetir para a gente ficar bem firme mesmo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Olha a casa do Pai, aonde está lá em 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que Deus habita em vós? Vamos lá, casa espiritual e sacerdócio santo. Nós somos sacerdotes de nós mesmos. O Messias é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes de nós mesmos, né? E como ele fala, pedra viva, corpo, pessoas, né? E o Messias fala que ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que através dele a igreja, né? Pessoas, igreja são pessoas, gente, igreja é gente. Não é alvenaria também não. Vamos lá. Sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos, se não me engano, Romanos 12, né? Acho que é Romanos 12, que ele fala entregar seu corpo em sacrifício, né? Aí ele fala, isso é santo e agradável ao Senhor, o culto é racional. Romanos 12. Então, o corpo em sacrifício. O que é o corpo em sacrifício? Você abdicar das concupiscências dos olhos, concupiscências da carne, não se deixar levar pelo mundo e você ser um diferencial nessa terra. O seu corpo em sacrifício, santo e agradável a Deus, quer dizer, separado, e é o que agrada a Deus. É um corpo separado. É aquele ditado, né? Que o próprio Messias falou, que nós estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. As pessoas olharem para você e ver sua conduta de vida, o sacrifício, seu corpo em sacrifício, são as pessoas olharem para você e verem o Criador brilhar em você e ver que você de fato é uma pessoa do Eterno, é uma pessoa modificada, uma pessoa que segue, né, toda a doutrina do Messias, que é de amar as pessoas, uma pessoa amável, vive em comunhão com o seu próximo, né? Se você não quer o mal para você, não queira também para o seu próximo, entendeu? Então esse tipo de coisa faz com que o seu corpo esteja em sacrifício, porque no meio de tanta desgraça desse mundo, você se permanece, cabeça erguida, ereto, o foco em Cristo, e você seguindo todas seguindo em retidão, e você não olhando nem para o lado nem para o outro e se deixando levar por qualquer vento de doutrina também, né? Para que não caia nas garras nem dos homens líderes religiosos que te levam para o abismo. Vamos lá, no 6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina. Eu já até antecipei, nem tinha lido, não lembrava. Eu estou olhando aqui direto com vocês aqui, antes
antes de sentar aqui, eu não pego a Bíblia, fico lendo para ver o que eu vou falar. Não, eu abro e vou lendo, né? Porque eu já li isso, não lembrava mais nem onde estava e agora cheguei nessa parte, né? Aí fala aqui pedra angular ou pedra de esquina. Vou voltar. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Está falando do Messias. Quem crê no Messias, que é a pedra angular, pedra viva, não será confundido. Mas vocês que frequentam ainda o templo religioso estão sendo confundidos pelos líderes religiosos. Eles fazem você cometer os erros, como está em Oséias 4. Meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, nega o conhecimento para o meu povo. Então o povo perece por falta de conhecimento, porque o sacerdote, que é o líder, ele nega o conhecimento para o povo. Vamos lá. E assim, no 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal de esquina. Então a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi principal de esquina. Quer dizer, os líderes religiosos, eles reprovaram, eles não reconheceram que era o Messias e mataram ele, deram dinheiro para Judas para levar o Messias para a morte. Então quem matou o Messias? A religião proveniente dos líderes religiosos que deram dinheiro para Judas. Quem são aqueles homens da época hoje? Quem são eles hoje? Aqueles homens da época que pediam dízimo, ofertas, faziam orações, sacrifícios, rituais, né? Comandavam todo aquele templo nojento lá de Herodes. Quem são que fazem as práticas hoje em dia? Esses líderes religiosos católicos, evangélicos, enfim, vieram tudo da mamãe judaica. O catolicismo e as filhas das meretrizes, né, da grande prostituta, que é o catolicismo e o protestantismo. Né? Então você vê que trouxeram tudo isso e negaram o Messias e negam até hoje. Cada culto e cada missa que são feitos, cada culto e missa estão crucificando o Messias de novo, porque só falam mentiras e esquecem o sacrifício. Sempre acham que tem que ficar fazendo mais e mais e mais. O Messias falou: Pai, está consumado, quer dizer, está pago, finalizado, não há nada mais a ser feito a não ser amar ao próximo, que é o Criador, que é o que o Messias deixou. Não tem nada que fazer prática religiosa nenhuma, dogmas, liturgias, nada disso, é tudo invenção humana para te aprisionar e arrancar o seu dinheiro. Acorda, gente. No 8, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Então, os homens rejeitaram o Messias e serviu de pedra de tropeço, porque eles mesmos, por não ter reconhecido o Messias, eles mesmos cometiam os erros. E com certeza o Messias falava para eles: vocês são filhos do diabo, vós têm por pais do diabo, ladrões, mercenários, salteadores, lobos em peles de cordeiro, hipócritas, víboras, né? Sepulcros caiados. Então o Messias chamava eles de tudo, porque o Messias para eles serviu como uma pedra de tropeço, que eles não compreenderam a verdade e caíram porque não quiseram compreender isso e ficaram em pecado. Vamos lá, no 9. Mas vós sois a geração eleita. Aí está falando, né, para aquele povo da época, que recai também na gente, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real, gente. Olha que coisa linda. E as pessoas estão chamando de sacerdote esses canalhas líderes religiosos dentro dos templos aí, sendo que nós é que somos o sacerdócio santo e real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que lindo, gente. Se você ouviu a voz do líder nosso pastor, nosso bispo das nossas almas, se nós já ouvimos, nós temos que fazer o quê? O ide, pregai, não é venham e ouça, ide, pregai, anunciar, né? Aquele que com virtudes, olha isso, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, te tirou lá daquele lamaçal,
né? Se você ainda frequenta a religião, você ainda está dentro do lamaçal, você ainda está nas trevas. Você ainda não ouviu a voz do pastor e não veio para a luz, você ainda está nas trevas. Mas se você que está me ouvindo já descobriu a verdade, né? Que o Espírito do Pai já habita em você, não tem jeito, você está na luz e você não vai voltar para o teu vômito nunca. Você nunca mais volta para as trevas, porque você já ouviu a voz do pastor, que nem ele fala: aquele que ouve a minha voz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá, salvar-se-á e achará pastagem. A ordem é sair. Você só acha pastagem e você tem que ouvir a voz do pastor, que é o Messias, não é a voz do pastor Silas, a voz do pastor Valdomiro, R.R. Soares, não é nada dessas imundícies. Eles já são filhos do inferno, filhos do diabo já, né? Eles têm por pai o diabo. Vamos lá, no 10. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Então, só o povo de Israel que era reconhecido como o povo de Deus, né? Mas não obedeciam nunca quase a palavra do Criador, e o Pai veio e mandou o Messias para abranger a toda a humanidade. Por isso que aqui ele fala: vós que em outro tempo, quer dizer, antes no Antigo Testamento, éramos considerados gentios, né? Hoje, vamos lá, vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, porque o Messias veio salvar a todos, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sim, beleza, por intermédio do Messias. O Messias é o caminho, verdade e a vida. O Messias não é religião católica, religião evangélica, religião judaica. Ele é o caminho. Só que a religião parece que é o pedágio. Você tem que passar por eles, pagar para poder estar dentro, para poder eles alegarem que você vai para o céu. Então eles estão totalmente contra as Escrituras, que só o Messias é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a essência do Pai. Para você ir ao Pai tem que ir até Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele, somente Ele, não é nenhum outro desses canalhas, desses líderes que eu falei agora anteriormente. E vocês sabem quem é. Você que está me vendo ainda está preso dentro disso, só está preso porque você quer. A Escritura está aqui, ó. Só você lê ela toda que você não cai mais nessas ciladas. Deixa de ser boboca. No 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu vou ler um pouco mais rápido porque o texto é meio longo. Eu espero que vocês captem tudo que eu já falei, cai mais ou menos no que, pelo que eu estou lendo, está aqui, ó, concupiscências carnais. Quer dizer, vocês não darem mole de cair nisso, entendeu? Estejam em espírito, que vocês não caem nas concupiscências dos olhos, da carne. Vamos lá. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falem mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitado, quer dizer, estão falando mal de você, se alegra. Pelo que eu entendi aqui, se alegra, é sinal de que você está no bom caminho. E não rebata as pessoas, não tratem mal as pessoas, né? Você tem que viver honestamente, né? Então, as pessoas, nem todo mundo vai compreender a mensagem que é dada, né? Às vezes a pessoa ironiza, vai te zombar, vai debochar. Tem muita gente que na hora vai ouvir, não vai compreender, mas depois ela vai para casa, ela vai... É tão maravilhoso você fazer esse ID, que nesses 11 anos que eu estou liberto, já levei evangelho para muita gente. Não só aqui para o canal do YouTube, mas para muita gente na rua. Muita gente, muito mais gente do que muitos templos aí lotados. Só que tem gente que zomba. Isso daí eu fico super em paz. Tem gente que zomba. O próprio Messias falou que se você for levar a sã doutrina, vos perseguirão, até vos matarão, né, achando que estão fazendo um favor a Deus. O apóstolo Paulo também disse, né, que se você for levar a sã doutrina, não suportarão a verdade, sentirão comichão nos ouvidos. Quer dizer, irrita quando você fala a verdade para aqueles que estão dentro da mentira, principalmente
membros, alguns, e líderes, principalmente os líderes, sentem comichão nos ouvidos. Os líderes são por canalice mesmo, mas muitos membros se incomodam porque eles acham que o que o pastor fala, o que o líder, né, pastor, vou falar pastor para vocês entenderem, o que o pastor líder do templo, da denominação fala é regra de fé. Se vier alguém anunciar, né, que eles estão mentindo e que o que vale é o que está escrito, eles não querem nem ler. O evangélico, o católico não quer nem ler e ainda diz que ama. Eu amo a Bíblia, são bibliólatras, eu amo a Bíblia, mas quando você entende e pede para eles abrirem a Bíblia, é o terror deles. Quer ver o terror do religioso? Abre a Bíblia e diz que você pede para eles abrirem um texto e você lê junto com eles. É o terror para eles não querem saber disso não. Vamos lá, no 12, né? Então vamos lá, vou voltar, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, parece que você é uma pessoa má, na mente deles parece que você é uma pessoa má, mas você está levando ali o amor para eles, você quer ajudar eles a se libertarem da prisão, do aprisco que é a religião, mas eles te tratam como malfeitores, parece que você é inimigo deles, sendo que na verdade você só quer o bem, você está fazendo o id para você fazer com que eles se despertem assim como você se despertou, mas na mente deles não, você quer desviar eles do caminho. Aí você chega e fala assim, quero te desviar mesmo desse caminho maldito que a religião imputou dentro de você, entendeu? Quero te tirar dessa igreja institucionalizada e cartório maldita, quero te levar para a verdadeira igreja do Messias, que é congregar em espírito. Os irmãos congregam em espírito com Cristo, com o Messias sendo o cabeça e nós sendo o corpo espiritualmente. Onde nós estivermos, né, fazendo o ID, nós somos a igreja, porque estamos numa comum união espiritual. Não precisa você estar agarrado com a pessoa num lugar para ser igreja, não. Eu estou aqui no Brasil, se tiver irmãos falando a mesma coisa, repartindo o pão, que é a ceia, repartindo a palavra, se tiver alguém lá na Ásia fazendo isso, nós somos igreja. Eu sou igreja junto com aqueles que estiverem lá. Eu não preciso nem conhecer, mas se estiverem levando o evangelho do Messias, do que o Criador veio anunciar por intermédio do Filho, né? Se você vier fazendo isso, nós somos igreja, sem mesmo nem conhecer a pessoa. Então essa balela que eles falam dentro dos templos lá, não irmãos, a gente precisa estar junto, mentira, não tem nada a ver com a igreja do Messias. Então vamos lá, no dia da visitação, para obras que em vós observem. Acabou o 12, agora no 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que ao rei como superior, que aos governadores, como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Louvar não é cantar não, tá gente? É elogiar, engrandecer, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Então aqui, pelo que eu entendi, aqui esse pedaço aqui, né? Não tem muito como fugir disso, dizendo para que se você for liberto, não usar disso para querer se dar bem em cima das pessoas, como a gente vê dentro dos templos religiosos. Os caras acham que são mais letrados, mais estudados, que na verdade não captaram o espiritual, estão só aprisionando as pessoas para querer angariar o dinheiro, e não usar isso com malícia. Se você, por exemplo, eu, Roberto, eu estou aqui passando o evangelho de graça, que é assim que é para passar, assim foi a ordenança, de graça recebeste, de graça dai. Estou passando aqui de graça para vocês o que eu aprendi do evangelho, não aprendi de homens. O que eu leio aqui, eu capto, não vem de homem nenhum, vem da própria leitura que foi dada aqui, né, vamos dizer assim, por Deus, pelo intermédio do Espírito Santo, aos homens que escreveram isso. Não que escreveu a Bíblia, não, que escreveu a carta, por exemplo, Pedro. Entendeu? Então, e eu não tenho que usar isso, essa minha sabedoria da liberdade, eu sou livre. Vamos lá, eu saio da religião, saio do sistema religioso,
Aí eu vou lá e monto um sistema do Roberto Mendes para as pessoas fazerem o robertanismo, né? Tem o cristianismo, as pessoas fazerem o robertanismo e começarem a me seguir, eu começar a arrancar dinheiro das pessoas. Aí, quer dizer, eu saio de um sistema e monto outro. Eu estou usando de malícia. Então, aqui é uma ordenança para você não usar desse tipo de artimanha, esse tipo de malandragem, né? Exatamente tudo que eu fizer aqui tem que ser para o eterno, né? Para, vamos dizer assim, o tal que o pessoal costuma dizer, né? Ganhar almas para o eterno e engrandecer, louvar o nome dele, né? Elogiar sempre, a gente reconhecer que, Pai, obrigado por esse ar que você me dá, sem ti eu não estaria vivo. Obrigado pela água, obrigado pelas frutas, pelos legumes, pelas verduras, pelo sol, pela lua. Agradecer, louvar a Ele, engrandecer, que sem Ele nós não somos nada. E não nos darmos bem por, eu estou sabendo bem o Evangelho, eu captei a mensagem, agora eu vou arrancar dinheiro das pessoas. Fuja disso. Quem tiver nessa cabeça aí, agora eu sou liberto, eu vou montar na minha casa agora uma célula e quem ficar vindo aqui eu vou pedir uma ajuda para pagar a conta de água e luz. Canalha, não faça isso, é canalice. Vamos lá, no 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui, lá atrás, né, ele fala obedecer os governadores, né, tipo você obedecer à lei humana, né? A lei pode ser ruim, você pode não concordar, mas aqui fala meio que para você que obedecer, né? É triste às vezes a gente não concordar com certas leis. Agora, se são leis criadas absurdamente, né, vamos dizer assim, leis ilegais, é meio difícil a gente... É difícil falar isso, leis ilegais, é difícil a gente, né, parar para querer obedecer, mas aqui o Criador diz que a gente meio que tem que se sujeitar até aos homens maus, né? Vamos lá, no 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Quer dizer, eu já tinha lido isso, mas é essa situação. Você sabe que tem homens maus ali te fazendo sofrer, mas mesmo assim, você, por intermédio de Deus, você tem que se sujeitar àquilo, meio que se segurar, né? Eu sei que eu não concordo com isso, mas para eu manter a minha postura perante a Deus, eu não vou matar, eu não vou pagar o mal, eu não vou pagar o mal com o mal. Se ele está me tratando mal, eu tenho que tratar ele bem, concordando ou não concordando. Se ele está querendo... É que nem o Messias fala, se derem na sua face, vira outra. Por isso que é difícil seguir o Messias, porque a gente é humano, o Criador sabe, nosso Eterno sabe o quão difícil é ser humano. Então por isso que é difícil seguir o Messias. As pessoas pensam que é fácil viver na graça. Não, estou na graça, saí da lei de Moisés, que era a lei de morte. Agora eu vivo na graça. A graça é pior, gente. A graça é pior. Você não precisa nem fazer para ser punido. Só de você pensar em fazer algo errado contra o teu irmão, contra o teu próximo, né? Só de você pensar em fazer, você já está em pecado. Então é bem pesada a graça e é muito difícil seguir o Messias, tá? Então eu me considero pecador, nós somos humanos, a gente erra o tempo todo, não adianta eu vir aqui falar isso para vocês e no meu dia a dia eu não fazer. E tem coisas que eu confesso para vocês, tem coisas que às vezes não dá para fazer. E aí você esquece, daqui a pouco vem o Espírito do Pai e te consola, poxa, você agiu errado. Ou então você está pensando em fazer algo errado, tira isso do seu coração. E aí eu vou lá e me limpo, entendeu? Eu vejo que fiz algo errado ou que pensei em fazer algo errado. Então é bem complicado. A graça, se você não tiver ali, certinho. Por isso que essa leitura é muito bom, gente. Você lê, isso daqui te deixa o teu dia, pelo menos, bem mais leve. Você lê, você nessa palavra aqui, você já sabe o que você... Poxa, acabei de ler, então eu não vou fazer as coisas erradas no decorrer do dia. Então todo dia é bom você fazer uma leiturazinha. Eu estou errando com isso, né? Às vezes tem muitos dias que às vezes eu fico sem ler. E quando você lê... Hoje minha esposa aqui de manhã, ela já acordou,
foi na cozinha preparar algumas coisas para o filho ir para o colégio, né? E ela já estava fazendo uma leitura na cozinha, entendeu? Então é muito bom você já acordar de manhã, já sabe, com essa palavra que leve, ela te deixa bem tranquilo, né? No 20, por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Olha aí, mais ou menos o que eu falei, não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem, entendeu? Então, e Deus se agrada com isso, mais ou menos isso quer dizer, né? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Por exemplo, o Messias morreu por todos, morreu por homens bons e por homens maus. É aquele ditado também, o sol nasce para todos, nasce para as pessoas boas e para as pessoas más, entendeu? Então, porque essa é a vontade de Deus, né? É que todos, né, sejam alcançados. Agora, se aquele cara for mal, não se converter, naquele grande dia ele vai perder a salvação. Aí é com ele mesmo. O Messias já veio, já disse o que é para fazer, para seguir o bem. Se o cara, mesmo sabendo que o Messias veio para ensinar o bem, o cara está fazendo mal, aí o problema é dele. Você não pode se corromper com ele, né? Não pode cair nas concupiscências do mundo, da carne, dos olhos, né? E pratique o bem independente se alguém esteja fazendo mal para você. 22, no 21 eu acabei de ler. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca, né? Está falando do Messias, no qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nem na sua boca achou engano, quer dizer, não errou e não mentiu. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quer dizer, as pessoas injuriavam ele, mas ele não injuriava as pessoas. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha que maravilha, gente. Ele sofreu, ele poderia ter se livrado, né, de ser crucificado, ele poderia, né, ele foi lá julgado pelos homens, entendeu? Tanto que Pilatos falou assim, eu não vejo condenação nenhuma nesse homem. Aí virou para os líderes, olha os canalhas dos líderes, até Pilatos chegou para os homens e falou assim, eu não vejo condenação, vocês é que os condenam. Olha isso, os líderes religiosos condenavam o Messias só porque ele falou a verdade e queriam que ele desfizesse tudo aquilo que ele tinha falado e feito, os milagres, queriam que ele chegasse e mentisse. E ele permaneceu firme e falou, eu morro, vamos dizer assim, eu morro, mas a verdade eu não perco. Ele morreu e não falou. Por isso que aqui fala, da sua boca não saiu, né, mentira, da boca dele não saiu mentira. Até na hora de estar ali, na beira da morte, que ele poderia ter falado assim, não, me desculpem, homens, por eu ter falado a verdade, eu não vou mais fazer isso. Não. É que nem eu falo às vezes para alguns amigos. Às vezes alguns amigos não gostam muito de algumas coisas que eu falo, porque eu falo a verdade. Então, por exemplo, no mundo as pessoas estão assim, fulano de tal é falso. Aí reclamam porque a pessoa é falsa. Aí aquela mesma pessoa que reclama que aquela pessoa é falsa, reclama quando a outra é verdadeira, que é o meu caso. Aí eu falo para os amigos meus, cara, não me espere tratar com falsidade. Entendeu? Se você errar, eu ver que tua atitude está errada, eu vou falar na tua cara a verdade. Doa quem doer. Eu falo para esses meus amigos, eu perco a amizade, eu perco até pessoas da minha família, se não quiserem, né? Estou dando exemplo, se não quiserem, eu perco qualquer um. Mas a verdade eu não deixo de falar. Eu não vou voltar atrás. Olha só, você falou a verdade, então me peça desculpa para você se safar dessa situação. O evangelho não é feito para covardes. A verdade é para ser dita. Doa quem doer, perca a amizade que tiver que perder, perca o parente que tiver que perder, mas a verdade nunca tem que ser calada. E aqui o Messias poderia se livrar, mas ele manteve ali firme a palavra dele e ele
nem mentira para poder na hora de querer se safar da morte. Por isso que ele morreu por nós, que a verdade tem que ser dita. Vamos lá, no 25, né? Aí fala, né, que no 24 encerra dizendo, né, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis ovelhas desgarradas, mas agora tendes ouvido a quem? Vamos lá, gente, último versículo, o 25. Prestem muita atenção, gente, prestem muita atenção, para vocês não ficarem chamando esses pilantras dessas religiões aí de bispo, pastor. Prestem atenção no último versículo, para encerrar com chave de ouro. Olha que coisa linda que Pedro deixa para a gente aqui, ó. Porque éreis como ovelhas, eu estou aqui arrepiado, gente, estou arrepiado. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o único pastor e bispo das nossas almas? O Messias. Não é nenhum desses homens aí, bispo Silas Malafaia, pastor Silas, não, bispo, como é que é? Até esqueço o nome desses vagabundos. Bispo Macedo, pastor Silas Malafaia, tudo homem bunda mole, tudo bunda rachada, tudo homem que faz suas necessidades assim como eu e você. Quem são eles? Quem são eles? Dignos de que esses caras são? Só dignos de mentira, dignos de arrancar o teu dinheiro, de te enganar. Olha quem é o pastor, ele não é só pastor, pastor e bispo das nossas almas. Pastor significa guia, bispo significa pastor significa guia e bispo significa supervisor da nossa alma. Ele nos guia e supervisiona a nossa alma para a gente não cometer erros. Por isso que fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem, somente Ele. E aí que mensagem linda. Só que isso daqui, irmãos, eles vão esconder de vocês o tempo todo. Eles nunca vão ensinar isso para vocês na escola bíblica dominical. Eles nunca vão fazer uma pregação lendo esse texto. Isso daqui, o castelo deles de areia vai ruir se eles lerem um negócio desse. E eles leem, mas tem que ter gente lá, ó, com entendimento para captar. Não adianta a pessoa estar cega, porque eles são guias cegos guiando pessoas cegas. Se você tiver com a venda nos olhos, vamos dizer assim, espirituais, ele vai ler, você ainda vai... Cristo é pastor e bispo da alma, beleza. Mas eu preciso ter você como pastor da minha vida, ou líder religioso. Cara, as pessoas não enxergam que o Evangelho, ele bota o tempo todo o Messias como único rabi, único mestre, único pastor, único bispo. Mas os homens estão aí, não, eu preciso ter um líder espiritual para reger a minha vida. Canalha, para com isso. Você está menosprezando o que o Messias fez por você. Você está menosprezando o nosso único mestre, nosso único pastor. Entendeu? Isso me entristece. Isso é o que me faz aqui, ó, tá fazendo esses tipos de vídeo. E pegando muitas das vezes até meio que pesado mesmo ao falar. Chamar esses caras de vagabundo. Chamar o Deus que eles pregam de vagabundo. Entendeu? Então o tempo todo, né, a minha língua, eu tenho que falar isso. Tem que falar. A minha língua, ela é o chicote do corpo mesmo. Mas eu vou chicotear esses líderes religiosos o tempo todo. Meu canal... ele é voltado para despertar as pessoas que estão dormindo desse sono. E eu não vou sossegar enquanto mais uma quantidade de pessoas... Por exemplo, eu tenho no momento, eu estou aqui em setembro de 2024. Até o presente momento tem 92 pessoas que estão inscritas no meu canal. Já são 92 pessoas que o Criador Eterno fez chegar até o meu canal aqui. Então já tem uma festa no céu maravilhosa. São 92 pessoas maravilhosas que conseguiram captar a verdade. Não é minha, não é minha verdade, gente.
Eu só repito o que está escrito, entendeu? Algumas coisas aqui eu trago um pouco do que eu penso. Mas por quê? Porque eu sinto que o Espírito do Pai me mostra a verdade disso daqui. Só do Evangelho está aqui me dizendo que o que eu tenho que praticar é o amor, é a justiça, né, de Deus, e reconhecer que o Messias é o nosso pastor e bispo e não homem nenhum. Só de eu não ter homem nenhum comandando a minha vida já me faz livre. E é essa liberdade que vocês que estão ainda numa religião não entendem. A liberdade o quê? Da consciência, a liberdade do entendimento. Quando ele vira para Pedro e fala: Pedro, eu te entrego as chaves dos céus, Pedro. Sobre esta pedra, o Messias aponta para ele próprio. Sobre esta pedra, olha, aqui falou de pedra viva. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha isso. Pedro acabou de falar isso. O próprio Pedro falou que a pedra é o Messias, mas a religião diz que Cristo apontou para Pedro. Pedro, sobre esta pedra, não é para Pedro, é para o Messias próprio. Ele fala sobre esta pedra, aqui falou sobre a pedra de esquina. Sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Por que pedra de esquina? A pedra, pedra de esquina, vamos dizer assim, como se fosse uma coluna. Por intermédio dessa primeira aqui, você alinha toda uma estrutura de uma casa. Só que ele pega o físico, que é a casa física, e traz para o espiritual. Ele é a pedra angular. E sobre ele formaria a igreja. O quê? Pessoas. As pessoas viriam por intermédio dele, agregariam numa retidão. O caminho que ele viesse trazer, se ele fosse para lá, se ele fosse para cá, para onde ele for, o alinhamento da igreja dele tem que seguir aonde ele está. Entendeu? Então, se começa aqui a pedra angular, ela vai medir uma certa parte, ela vai vir para cá, e vai terminar aqui. Então ele está em todos os cantos, tudo leva ao Messias, porque ele é a pedra de esquina, entenderam? Então assim, você vê que o próprio Pedro diz que o próprio Messias é a pedra viva, né? Que nós também temos que ser as pedras vivas dessa casa de Deus, casa espiritual, por isso que o Pai habita em nós. E é simples entender isso. E aí quando o Messias fala: eu te entrego essa chave, Pedro, né? A chave dos céus, o que ele quer dizer com isso? A chave do entendimento. A chave, ela abre cadeado, ela abre uma fechadura, entendeu? Então ele veio fazer o que? Pedro, eu te entrego a chave, quer dizer, eu deixo com que você abra a mente das pessoas, introduza a verdade e liberte as pessoas, entendeu? É como se fosse assim, tirar tudo aquilo que está bloqueado na sua mente ali, que a religião cauterizou a sua mente. Pedro foi lá naquele povo judeu lá, ele foi incumbido, e Paulo, ele como se tivesse recebido uma chave também para abrir para os gentios, porque Paulo abriu o entendimento para os gentios, Pedro ficou abrindo o entendimento para os judeus e Paulo para os gentios. Então o entendimento é exatamente esse, é abrir o entendimento. A sua mente está bloqueada. Pedro, ele abriu a porta do seu entendimento. Para quê? Para que entre. Por isso que o Messias fala assim: aquele que pedir, mais lhe será acrescentado. Batei-vos e a porta se abrirá. Batei-vos o quê? Peça conhecimento, peça entendimento. Quanto mais você pedir, mais a porta vai se abrir. Para quê? Para entrar mais conhecimento dentro dessa porta, né? Então é esse o entendimento, entendeu? Então Pedro, maravilhoso, carta maravilhosa. Próxima leitura, 1 Pedro 3, tá? Aí tem 3, o 4, o 5, beleza? E depois a segunda epístola de Pedro. Então vamos ler Pedro todo. Então vão me acompanhando aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque você ativando o sininho, quando eu vier lançar os próximos vídeos, o seu celular vai despertar aí, vai avisar: opa, canal Eterna Aliança Livre lançou mais um vídeo novo. Aí você já sabe, já entra lá e aí você vai ver 1 Pedro 3. Esse daí foi 1 Pedro 2. Beleza, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Desculpa o vídeo longo, mas em cima da leitura também, né, convém a gente estar dando uma palavra também. Tamo junto, beijo no coração de vocês. Fiquem todos na graça do Eterno Criador e na paz também para toda a sua vida aí.
Valeu, falou, tchau e fui, hein? Fui!